No vídeo anterior, a gente explorou essa questão da requisição e resposta HTTP como uma maneira de puxar dados para processamento nos nossos próprios programas. Uma coisa que ficou clara, espero, naquele vídeo, é de que o cliente não sabe necessariamente se o conteúdo é estático ou dinâmico, ou seja, se ele já estava armazenado previamente no servidor e simplesmente foi fornecido, ou se ele foi um conteúdo gerado na hora da requisição a partir do processamento de algum script, de algum programa do lado do servidor que gerou o conteúdo que o cliente tem que receber. Não é por causa da URL, o browser não sabe que aquela determinada URL significa em termos de execução lá do lado do servidor. Ele simplesmente vai mandar o que foi colocado e vai esperar uma resposta em cima dessa requisição. O que é interessante é que eu posso fazer isso aí tanto para conteúdos estáticos quanto para conteúdos dinâmicos, e eu posso trabalhar com qualquer tipo de conteúdo. Embora a gente veja que o HTTP é para hipertexto, teoricamente falando, é a definição de HTTP, ele é utilizado para transmitir qualquer tipo de conteúdo. No vídeo anterior a gente trabalhou com conteúdo textual, que é extremamente comum de se ter. Claro, não necessariamente com formato texto que a gente usou bruto, mas, por exemplo, com um arquivo em XML, com um arquivo em JSON, que conteria apenas dados. Para o caso da automação, é o que mais interessa, ao invés de trabalhar com formatação, com estilos de página, para ter um conteúdo apresentado graficamente. Eu vou ilustrar agora o que acontece quando a gente tem um conteúdo binário. Por exemplo, eu vou carregar uma figura, vou carregar uma imagem. Então, mais ou menos como seria essa segunda requisição aqui. Tu pedes um arquivo .png, o arquivo estava lá localizado e é trazido de volta para quem chamou. A mesma coisa acontece aqui. Por exemplo, nesse caso do script, ele está pedindo um conteúdo genérico, digamos. O servidor vai ter que executar um script para localizar o arquivo de imagem que teria que ser trazido. Ele poderia, inclusive, construir essa imagem, é bastante comum esse tipo de coisa, e enviar o conteúdo binário. Então, seria alguma coisa similar a essa situação aqui. Imagine que esse serviço de clima ele ainda te fornece alguns ícones básicos para tu poderes utilizar no teu aplicativo. Então, a gente vai aproveitar o código do exemplo do vídeo anterior, que puxava um arquivo lá da GNU.org sobre a licença GPL de software livre, e nós vamos adaptar esse sujeito para trabalhar com imagem. Como ele é um script do tipo console, ou seja, ele só vai apresentar informação textual, a imagem provavelmente não vai ser possível de se ver. Vamos verificar isso. Eu vou buscar o logotipo do IFRS do site do próprio servidor lá do IFRS. Eu vou usar a URL onde ele está armazenado. O que eu estou dizendo aqui é que no servidor ifrs.edu.br tem uma pasta chamada wp-content, isso aqui em cima da árvore de conteúdos que o servidor web do IFRS reconhece. E aqui está a minha pasta final e o arquivo que eu quero puxar dessa pasta. Então, observem, no caso lá é HTTPS, porque é uma página segura. Então, o servidor ele é identificado como ifrs.edu.br. Vejam que ifrs.edu.br é, na verdade, sufixo que identifica todo o Instituto Federal. No caso de serviços web, isso faz com que nos registros se localize qual é o servidor que tem armazenado conteúdo web para atender essa requisição. Dentro do lado do servidor, eu posso ter diversos serviços. O serviço HTTP ele foi configurado para que o conteúdo estivesse numa determinada pasta e abaixo dessa pasta eu tivesse estas outras subpastas. Então, WP-Content, Themes, IFRS Portal Theme e IMG. Dentro da IMG eu tenho o arquivo ifrs.png, que é um conteúdo de imagem. Como esse conteúdo é armazenado, vejam bem, não tem ali uma descrição de ponto tal tem tal cor, ponto tal tem tal cor. O PNG é uma imagem, é um formato de imagem comprimido, que quer dizer que existem técnicas ali para tornar ele mais eficiente em termos de tamanho, o que torna totalmente ilegível para um ser humano esse conteúdo. Consegui acessar, eu recebi aqui um 200, então quer dizer que foi aceita a minha requisição,
Havia uma resposta válida e ela foi trazida para mim, e agora eu vou apresentar essa resposta. E aqui está a minha resposta. Aí vocês vão dizer, poxa, mas que tipo de resposta é essa? Isso aqui é o que vocês têm dentro de um arquivo PNG. É uma sequência de bytes que não consegue ser interpretada de forma textual. O máximo que vocês conseguem ler é que dentro do arquivo tem lá no início, a especificação do próprio formato PNG, tem as 3 letrinhas ali PNG. Tá, mas eu quero enxergar isso aqui. Além do text, eu tenho uma outra propriedade chamada content, que faz referência ao próprio conteúdo, só que não em formato textual, e sim em formato binário. Vai melhorar alguma coisa? Vejamos. Não melhorou absolutamente nada. Observem que aqui tem um monte de letrinhas, mas pelo menos não eram aqueles símbolos estranhos. Mas o que são essas letrinhas aqui? Qual é a diferença entre o content e o text? O content, gente, traz o conteúdo que realmente veio lá do site, do servidor, em formato binário. Ele te fornece um objeto tipo bytes. O text, ele faz a conversão desses bytes para um formato textual, para formato string em Python. Então, o que vocês vão ter lá é uma string. Agora, nenhuma nem outra me adianta. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terceirizar. Eu não tenho como fazer isso sem usar uma interface gráfica. Não vou trabalhar agora com uma interface gráfica, não quero. Então, eu vou fazer simplesmente o seguinte. Eu vou salvar esse conteúdo para processamento futuro, para outro programa observar. Então, observe o que eu vou fazer agora. Eu vou abrir um arquivo. Vou chamar esse arquivo de logo. Eu sei que o formato é PNG, então vou botar a extensão .png para isso. Eu vou abrir ele para gravação no modo binário. Então, o que eu estou fazendo aqui é o if é para um gerenciador de contexto. Já vamos entender em seguida o que está acontecendo. Estou dizendo que com este arquivo que eu abri no formato binário para gravação, vejam, o arquivo não precisa necessariamente existir, porque se ele não existe, ele vai ser criado, e é o caso aqui. A pasta onde eu quero salvar, ela não tem nenhum arquivo logo.png. Eu vou chamar esse open, o formato de abertura, esse objeto que foi criado, eu vou chamar esse objeto de arc, de arquivo, pouco original, mas efetivo, e vou fazer o seguinte. Eu vou mandar salvar, gravar lá dentro todo o meu conteúdo. Vejam que nesse caso eu não estou interpretando nada dos bytes, não estou processando nada dos bytes, simplesmente eu estou gravando esses bytes. Bom, eu não vou apresentar então os bytes na tela mais, eu só vou gravar ele no arquivo e deu. O legal de se trabalhar com essa sintaxe aqui, no caso de um contexto que a gente chama, com o if, é o seguinte. Aqui na abertura eu estou criando um objeto e estou dizendo que abaixo desse if eu vou trabalhar com esse objeto. Quando acabar o if, que é o caso aqui, tem uma mensagenzinha para a gente enxergar isso. Quando eu acabar com esse contexto, eu voltei ao fluxo normal, aquele objeto ele é eliminado de uma forma responsável. O que quer dizer isso? Que no caso de um arquivo, após eu terminar com esse arquivo, de processar esse arquivo vai ser fechado de uma forma consistente. A questão justamente é essa, eu não preciso me preocupar com abrir e fechar, com gerenciar esse tipo de coisa, quando eu trabalho com alguns objetos que suportam essa questão de contexto, porque isso já está organizado lá com o próprio objeto, o ciclo de vida do objeto trabalha desse jeito. Uma alternativa a este if seria a seguinte. Coloquei ele como logo 2. E aqui eu estou abrindo o arquivo. Estou gravando os bytes da resposta no arquivo. Só que depois eu tenho que fechar o arquivo. Opa, mas algo está errado aqui. O que é? Vejam, o close é um método do objeto arquivo que foi criado. É diferente do close arc, que eu estaria pressupondo que existe uma função chamada close que usa como parâmetro o arquivo. Aqui é o contrário, o arquivo contém um método que faz o fechamento, quer dizer, corta o canal de comunicação, grava os bytes que ainda teriam que ser gravados e encerra o assunto. Vamos executar esse sujeito para ver o que acontece agora. Foi rápido. Vamos ver o que nós temos aqui. Observem que agora eu tenho os dois arquivos logo
e logo 2, eles são exatamente iguais, eles só foram gravados usando duas lógicas levemente diferentes, que faziam o mesmo serviço. E aqui está a minha imagem.png. Então vejam que uma requisição-resposta pode ser utilizada para buscar tanto conteúdo textual quanto conteúdo binário, gerando aí os resultados que vocês quiserem. Num próximo vídeo, a gente pode falar sobre como trabalhar com isso do lado do cliente, no nosso lado, fazendo alguma coisa a partir de informações puxadas do servidor.